Muito obrigado, Zé Mauro. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite a Tatiana Oliveira. Boa noite ao nosso amigo Antônio Carlos Essado. Prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Nós estamos acostumados a nos encontrar através das lives do programa Roda Viva do Espiritismo e também do programa O Livro dos Espíritos em Destaque pela Rádio Idefran. E hoje nós estamos aqui numa experiência nova, né? Diferente para mim, né? Estamos nos adaptando a isso, que é justamente fazer essas palestras de forma online. Eu não posso deixar de agradecer aqui, estou vendo que tem um pessoal bacana que está chegando aqui, que a gente mandou o convite, o pessoal está aparecendo, até para relembrar aqui a questão da rádio, né, que eu sempre faço questão. O Rogério Castro está aqui, Dona Gleide Maria de Freitas Cunha, João Renato Melauro, Nara Carlone, Antônio Carlos Salvino Alves Avaldete, a Silvia Helena Pereira, Andréia Brita, Ricardo Fadu, Cacau Quirino, Valéria da Silva Pereira, Iris Rafaela da Silva Rodrigues, João Vitor Bastianini, Cacau Quirino de novo, Luiz Tadeu, a Thaisa Cinto Essada, a Dona Rosa Serrano e Sou Valentim, a Lucélia Rodrigues de Oliveira, tá todo mundo ligado aqui. Eu só tenho que agradecer a todos vocês, meus irmãos, que compareceram. Hoje, infelizmente, não dá pra gente fazer aquela brincadeira do boa noite, né, que eu falo boa noite, vocês respondem de forma fraca, eu peço, não, eu precisaria de um boa noite mais forte para não deixar os maus fluidos chegarem até a mim, para que vocês, a minha fala não caia e, consequentemente, vocês não durmam durante a exposição. Mas hoje, evidentemente, tenho certeza que está no conforto do lar, vai contribuir para que todos nós fiquemos ligados, mas, de certa forma, saiba que nós estamos recebendo a vibração de todos vocês. Agradecer ao Grupo Espírita Luz e Amor pelo convite, na pessoa do Antônio Carlos Essado, que de forma até, que eu estava lembrando disso hoje, né, o Grupo Espírita Luz e Amor, se eu não salvo engano, eu acho que é o único, ou talvez foi um dos primeiros em Franca, que começou a fazer a transmissão das palestras presenciais na internet, criou o canal no YouTube, jogou lá, primeiro até no canal da FEB TV na época, né, no site da FEB TV, o Antônio Carlos teve essa visão, teve esse insight evidentemente inspirado pela espiritualidade, colocou lá as palestras que eram presenciais, mas quem morava fora de Franca tinha condições de acompanhar. Depois migrou-se para o YouTube, e hoje nós estamos aqui no canal do YouTube do Grupo Espírita Luz e Amor, e agora ainda num formato, evidentemente, em razão da pandemia, até mais agressivo, onde cada um está no conforto do seu lar. Estamos fazendo essa live, videoconferência, como queira, pode chamar, esse estudo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 13 é Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Os itens 7 e 8, como foi bem lido pela Tatiana Oliveira, é convidar os pobres e extropiados e dar sem esperar retribuição. Para a gente começar a falar desse tema, a gente tem que voltar um pouquinho e entender que quando Deus criou o universo de forma com muito amor, ele colocou na criação do universo. Evidentemente que a gente não consegue enxergar isso agora, a gente não consegue vislumbrar a intensidade que foi para ser feito dessa forma, e ele criou o universo. Claro que para nós espíritas, nós acreditamos no evolucionismo, ou seja, nós acreditamos no Big Bang, né? Nós sabemos que houve um Big Bang, mas antes do Big Bang houve Deus. E até lembrando de um pessoal que está em Ituverava me assistindo aí, sabe que nós temos eu tenho um colega de trabalho que já se aposentou lá, e ele falava, né, de forma muito, ele é muito rural, muito caipira, vamos dizer assim, e ele dizia o seguinte, que para os ateus, o Big Bang nada mais passava que de uma pedra batendo na outra. E para quem acredita em Deus, quem é deísta e segue determinada filosofia, religião, sabe que quem fez uma pedra bater na outra, de fato, uma pedra bateu na outra, mas quem fez uma pedra bater na outra foi Deus. E nós espíritas acreditamos nisso. Deus fez uma pedra bater na outra, e a partir daí ele permitiu que houvesse a evolução tanto do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, e as coisas foram acontecendo, foram se criando os globos, foram se criando os planetas, foram se criando os astros, foram se criando todo o cosmo, e nós chegamos, evidentemente, onde nós estamos hoje, na nossa atual morada, na nossa atual encarnação. Nós estamos morando num planeta chamado planeta Terra. Nós estamos aqui. E ele colocou pessoas aqui dentro, evidentemente, depois de milhões de anos da evolução de todos os seres, minerais, vegetais, animais, e nós chegamos ao formato que nós estamos hoje, chegamos na atual vida, embora já tenhamos passado por muitas outras experiências, mas estamos na atual, e a gente começa a se deparar com algumas situações que começam a perturbar a gente. As situações começam a, de certa forma, deixar a gente meio desequilibrado, a ponto de chegar um vírus. Não tem como fugir disso, me perdoem, nós já estamos saturados desse assunto, mas tem que falar. Nós chegamos no coronavírus, no Covid-19.
foi preciso um vírus surgir, uma doença surgir, irmãos desencarnarem de forma massiva, de forma coletiva, o sofrimento batesse à porta de muita gente, para que muito de nós parássemos e refletíssemos a respeito daquilo que está acontecendo conosco. Para que nós começássemos a valorizar a oportunidade de ver a luz solar, de sair na rua, de tomar um sol. Para que nós pudéssemos e começássemos a valorizar as oportunidades que nós temos de no ir e vir, que às vezes nós enchemos o saco, nossa, não aguento mais correria de lá para cá, daqui para lá, não aguento mais, estou cansado, aí teve que vir um vírus para parar, para a gente poder valorizar essa situação, essa possibilidade dessa locomoção. E nessa autorreflexão forçada que foi proposta através desse vírus, através desse Covid-19, muitas pessoas estão se encontrando e outras estão se desequilibrando, evidentemente, porque não sabem lidar com essa situação de desconforto. Não sabem lidar com essa nova situação de que, em vez de se projetar para fora, todos nós temos que nos projetar para dentro e enxergar aquilo que está conosco, aquilo que acontece com cada um de nós. E aí, nós começamos, até no nosso círculo, evidentemente familiar, aí a família vai sentir isso de forma direta, começamos a ficar sem paciência, começamos a não respeitar o espaço do outro, começamos a não respeitar a opinião alheia, e aí as coisas vão desandando, e a gente precisa parar para refletir e lembrar que nós estamos apenas de passagem por esse plano material, que nós estamos apenas de passagem por essa experiência transitória. Hoje, ainda mais cedo, eu conversava com uma pessoa que passa por um momento difícil, espero que ela esteja me assistindo nesse momento, passava por um momento difícil de rompimento de vínculo matrimonial, de desfazimento de relação matrimonial, e um dos cônjuges é espírita, e o que me chamava mais atenção é que ele não estava conseguindo aplicar na prática, naquele momento de dor e sofrimento, toda a teoria que o espiritismo trouxe a ele. E eu lhe indagava, de que adiantou você dominar toda a teoria, quando agora surge a oportunidade de você colocar em prática o amor que você tem pelo cônjuge, não esse amor matrimonial, não esse amor carnal, não esse amor de relacionamento afetivo, mas o amor maior que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Aquele amor que todos nós sabemos que nós estamos juntos nesse plano, que nós somos feitos de uma mesma família, e nós só sairemos daqui melhores se nós soubermos amar aos outros. E o que me chamava mais atenção nessa questão específica desse rompimento familiar é que todos eles, em vez de projetar a vida, e esse ser especialmente que é espírita, em vez de projetar a vida a longo prazo, lembrar-se que ele já veio de outras oportunidades reencarnatórias, que está passando por essa e terá muitas outras, ele não conseguia sair do foco do somente do agora. Que meu cônjuge não está aceitando isso, que meu cônjuge está fazendo aquilo, que meu cônjuge não age dessa forma, que meu cônjuge não age da outra forma. E eu dizia a ele, em que pese o seu cônjuge agir de determinadas formas, o importante é como você se porta diante da situação. Porque nós não estamos aqui para passar férias. Carlos Gimenez, quando teve a oportunidade do encarne, ou do reencarne, como queira, ele assumiu um compromisso de que quando ele saísse do mundo atual, do mundo de expiação e prova, ele fosse melhor do que quando ele entrou. Evidentemente que eu não falo mais belo fisicamente, mais forte, mais apurado, mais intelectualmente falando, mas com sentimentos mais apurados. Porque nós não podemos esquecer que o nosso padrão de sentimento que nós carregamos hoje é o mesmo padrão de sentimento que eu vou carregar na erraticidade. É o mesmo padrão de sentimentos que eu carregarei na minha próxima reencarnação. Daí porque se eu sou apegado à matéria neste momento, daí porque se eu não sei lidar com as coisas que surgem na minha vida e me dão a ilusão de uma certa fama, de um certo poder, ou como diz os nossos irmãos nordestinos e nortistas, eles falam poder. Ou que me dão uma oportunidade de poder, eu acho bonito quando eles falam poder, que nos dão essa sensação de poder e achar que eu sou a última bolacha do pacote. Se eu não souber dominar isso e entender que eu estou dentro de um processo, que eu estou dentro de um planeta, que eu sou apenas um espírito
diante de bilhões que estão encarnados, em torno de quase de 8 bilhões já, e 4 ou 5 vezes, ou 3, 4 ou 5 vezes mais que está no seu entorno só do planeta Terra, só no sistema solar, sem falar no resto do cosmos todo que existe, se eu não entender que eu sou apenas uma pessoa num processo de evolução, um espírito num processo de evolução, eu não sairei melhor do que entrei. O nosso astronauta Marcos Pontes, hoje ministro da Ciência e Tecnologia, perguntado a ele quando ele retornou do espaço, na experiência que teve, perguntou-se a ele, o que ele tinha sentido quando ele olhou lá de cima e viu o planeta Terra. Ele disse: eu senti que eu sou muito pequeno perto de tudo. Eu sou muito pequeno perto de tudo. E complementou: mas ainda que eu sou pequeno ou esteja pequeno, é possível caminhar e ser feliz. É possível caminhar e ser feliz. Mas essa felicidade que nós buscamos, essa felicidade a qual nós nos propomos, essa felicidade que a gente fica iludido, de certa forma, para ser feliz, é perigosa. Ela não pode nos enganar. Porque Emmanuel já nos ensinou que a experiência humana, está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, a experiência humana não é uma estação de prazer. Vou repetir, a experiência humana não é uma estação de prazer. Ela é uma oportunidade de engrandecimento. E ela só vai se convolar numa oportunidade de crescimento se eu tiver concepção de saber quem realmente sou e quem realmente eu estou. E aí, evidentemente, que não tem como fugir. A doutrina espírita, com todo respeito às outras filosofias e religiões, ela é muito clara para nós nesse sentido. Ela joga luz numa escuridão que já perdurou por séculos no nosso desenvolvimento. E ela vem dizer para nós, através da comunicabilidade dos espíritos. Porque muita gente, talvez alguém que esteja nos assistindo aí, ainda não é espírita, ou está conhecendo o espiritismo agora, ou está se inteirando do espiritismo, acha que espiritismo é só a comunicação entre mortos e vivos. Primeira coisa, para o espiritismo não existe morte. Existem planos. Todos nós estamos vivos. Plano material, plano espiritual. E a comunicabilidade estudada por Allan Kardec, explicada na codificação de Allan Kardec, através, evidentemente, da ajuda dos espíritos, nos mostra que o mesmo Carlos Giménez, que hoje é egoísta numa pandemia de Covid-19, onde antes eu me preocupar em salvar as pessoas que estão ao meu redor, eu só me preocupo com o prejuízo financeiro que terei se não fizer de determinada forma. Se o Carlos Giménez egoísta dessa forma, se o Carlos Giménez egocentrista dessa forma, se o Carlos Giménez violento na verbalização, se o Carlos Giménez violento nas suas ideias, se o Carlos Giménez preguiçoso nas suas ações, sabendo que a questão de home office é para se trabalhar, não é para se ficar parado. O mesmo Carlos Giménez que não entende que tudo tem uma passagem, não mudar o seu padrão emocional, vamos dizer assim, ele será da mesma forma quando ele passar para o plano espiritual. Porque nós temos a certa ilusão de que quando eu morrer, tudo que eu fiz de ruim vai ficar aqui. E eu estarei para alguns paraísos, para alguns céus, para algum purgatório, para alguns infernos, para alguns umbral. No onde eu estiver do lado de lá, vai zerar a pedra. Não, aí que a pedra vai pensar mais. Lá na erraticidade, pode ser que eu evolua, pode ser que eu cresça. Mas aqui, na experiência transitória da carne, é a oportunidade maior. Aqui que eu tenho que provar que eu sou humilde perante os meus pares, perante aqueles que me cercam. Eu sou otimista perante aqueles que me rodeiam. Eu sou alegre perante aqueles que estão junto comigo. Eu sou religioso, tenho fé junto com aqueles que me cercam. Para eu acreditar e projetar que essa pandemia é um fato, ela está acontecendo, mas ela não é o final de tudo, não é o fim do mundo. Tem uma música do Gustavo Lima, né, que está fazendo muitas lives aí, os cantores de forma geral fazem muitas lives. O Gustavo Lima tem uma música que fala: toda situação é uma prova de amor. Toda situação
é uma prova de amor. E a gente esquece que o coronavírus, a Covid-19, é uma situação. E, por consequência, ela é uma prova de amor. Mas, feito esse introito, para nós chegarmos no nosso assunto específico de hoje, quando nós vamos falar sobre dar sem esperar retribuição, convidar os pobres estropiados, evidentemente que Jesus, naquela passagem, no Evangelho de Lucas, falava sobre a figura de uma metáfora. Claro que o festim ali referido pode ser uma festa material de comes e bebes, como nós estamos acostumados a fazer e que temos que fazer para celebrar. É importante que convidemos os irmãos menos favorecidos, que demos a oportunidade dos bens materiais. Mas o festim lá proposto tem que ser expandido, tem que ser aberto na nossa mente. O festim lá proposto é a oportunidade do convívio com outras pessoas. Daí porque você vai se deparar com pessoas que, infelizmente, não pensam como você. Pessoas que, infelizmente, pensam hoje como você pensava ontem. E você não se percebe disso, que você evoluiu e ela ainda não, e você começa a agir como o cônjuge que eu disse, no rompimento do vínculo matrimonial, onde quer exigir do outro a mesma postura que age por si próprio. Ah, mas ele ou ela deveria fazer assim. Ah, mas ele ou ela não está valorizando isso. Ah, mas ele ou ela não está pensando de determinada forma. E eu disse com muita precisão, inspirado pela espiritualidade, evidentemente, a essa pessoa. O importante não é ele. O importante é você. Porque quando nós chegarmos no outro plano, ninguém vai chegar para mim, bater nas minhas costas e perguntar: como é que foi a evolução do seu filho? Como é que foi a evolução da sua esposa? Como é que foi a evolução do seu marido? Como é que foi a evolução do seu dirigente espírita? Como é que foi a evolução do seu presidente da República, do seu governador, do seu prefeito, do seu patrão, do seu colega de trabalho, do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe? Lá a sua própria consciência vai perguntar a você próprio, perguntará a mim, Carlos Jimenez, o que foi feito daquilo que lhe foi dado? E a gente não pode esquecer que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Porque nós achamos que nós praticamos e nos portamos de determinada forma, até que nós olhamos para o lado, olhamos para o outro e não vemos mais ninguém, percebemos que estamos sozinhos, na vã ilusão de achar que estamos sozinhos, porque a gente está sempre acompanhado por nós mesmos, que é a nossa própria consciência, onde se reflete a lei de Deus e todos os nossos atos, e a gente acha que a gente está sozinho, a gente começa a tomar determinadas situações de acordo com que não vai ter ninguém para me criticar, não vai ter ninguém para me punir. E aí nós lembramos do mito do Anel de Giggs, que está no livro 2 da República de Platão. Esse mito, esse conto é o seguinte: havia um pastoreiro no alto de uma montanha com suas ovelhas. De repente, houve-se um barulho muito grande, uma bola de fogo passando no céu, ao longe cai. E, evidentemente, aquilo era muito diferente, muito curioso. O pastoreiro foi lá verificar do que se tratava. Chegando lá, tinha uma cratera, e dentro dessa cratera, lá embaixo, havia uma figura, uma figura, uma estrutura, a gente pode dizer, uma estátua lá de cavalo grande, jogada lá no chão, como se o cavalo de bronze viesse do céu e tinha caído ali. Ele ficou curioso com aquilo, foi verificar em loco do que se tratava. Chegou lá, tinha vários espaços dentro dessa estrutura de cavalo, e ele viu que lá dentro tinha um homem já desfalecido, já desencarnado, com um anel no dedo. Uma roupa comum, simples, mas com um anel no dedo, muito bonito, vistoso e brilhoso. O pastoreiro olhou para o lado, olhou para o outro, não viu ninguém, foi lá e pegou o anel, colocou, achou bonito. Nós estamos, imaginou, pensou, estou aqui no fim do mundo mesmo, ninguém vai vir aqui. E foi embora. Logo mais, numa reunião de prestação de contas ao rei, ele era servo do rei, para passar a produção das ovelhas, o que estava acontecendo, o que estava deixando de acontecer. Estavam numa conferência, numa assembleia, ele, esperando a vez de falar, esperando a sua oportunidade, sem querer, gira o anel.
E ao girar o anel, percebe que fica invisível. Os seus colegas, os seus pares param de conversar com ele. E ele achou aquilo muito estranho. Ele devolveu a rotação do anel, retornou a rotação do anel e apareceu novamente. As pessoas voltaram a interagir com ele. Fez o teste novamente, sumiu. Retornou a rotação, apareceu. E aí começou a perceber que ele tinha um poder na mão, um poder, como diz os nossos irmãos nordestinos e nortistas, tinha um poder de sumir e aparecer quando quisesse. E a partir daí, com esse poder, ele foi viver a vida dele. E evidentemente que ele começou a se imiscuir, começou a entrar em situações que não lhe correspondiam, começou a xeretar coisas que não podia, começou a vivenciar coisas no reino que não lhe interessavam, e esse poder foi lhe subindo a cabeça, e ele começou a querer coisas, bens materiais, foi lá, seduziu a rainha, arrumou uma forma de matar o rei usando o poder do anel, e no fim, morreu sozinho, morreu desiludido com o poder que tinha, porque ele passou a perceber do que aquilo que construía, a ética que ele construía, não era a ética de que ele fazia por si próprio, não era a postura de se fazer por si próprio, mas era a postura de que ele fazia ou deixava de fazer em razão do que as pessoas viam ele fazer ou deixar de fazer. E a partir do momento que ele teve o poder de sumir, de desaparecer, ele começou a fraquejar, porque mostrou realmente a pessoa que era. E nós, nesse conto, nesse mito do homem invisível, será que nós agiríamos da mesma forma se não houvesse as leis? Se não houvesse as convenções sociais que proíbem a gente de fazer ou deixar de fazer determinadas coisas? Se não houvesse os limites que a família impõe? Se não houvesse os limites que o trabalho impõe? Se não houvesse os limites que a religião nos impõe? Daí porque eu peço licença para me referir às pessoas que ainda não seguem uma religião de forma efetiva. Ainda que seja a religião A, B, C, D ou E, mas é preciso que você siga algo de forma frequente e consistente. Para uns, é necessário que seja uma doutrina religiosa mais fechada para dizer o que se pode comer, o que se pode beber, o que se pode falar, o que se pode vestir. Para outros, podem ser uma doutrina mais libertária, como é a doutrina espírita, no qual não há um código de postura, onde há apenas esclarecimentos. E o que há de mais bonito na doutrina espírita, eu faço questão de repetir isso sempre nos meus bate-papos, é que na doutrina espírita você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, ou às vezes não fazer nada, diante de um rompimento de uma relação conjugal, no seu campo de trabalho, na sua família, com os seus amigos, na sua sociedade. Mas tudo aquilo que você fizer, ou tudo aquilo que você deixar de fazer, haverá uma consequência. E pode ser que a consequência não venha imediatamente, porque existe aquela frase, né? Muita gente comenta, um lugar comum, aqui se faz, aqui se paga. Para o Espiritismo não é bem assim. Aqui se faz. Em algum lugar se paga. Pode ser que seja aqui. Pode ser que seja colar. Mas que um dia todos nós buscaremos aquilo que nós plantamos, nós buscaremos. Por isso que a doutrina espírita, nessa lei de causa e efeito, e voltando aos irmãos que precisam buscar a sua religiosidade para que não falhem ou que não se desestruturem sob o ponto de vista emocional, e o que mais falta a essa pessoa que eu conversei hoje, eu disse a ela, porque ela é espírita, falei, mas no momento que mais você precisa do espiritismo, você se afastou dele, que eu não estou com cabeça, eu não consigo, mas é lá que você tem que buscar. E dava a ela a instrução, inspirado, evidentemente, faço questão de refrisar, de que lá no centro espírita, numa ação de caridade, ela vai enxugar lágrimas mais doídas do que a dela nesse momento. A dor dela é grande, mas a dor de um próximo, que às vezes comeu materialmente só na semana passada e está esperando alguém lhe ceder alguma coisa, pode ser maior. De um ser que concebeu um filho ou uma filha, sem uma perna, sem um braço, sem um membro, sem o cérebro, mas que tem ali
na esperança daquele ser que sabe que tratar bem aquele ser vai lhe trazer paz, talvez ela revise o seu sofrimento. De uma pessoa que não tem para onde ir, não tem para onde ficar, mas ainda assim está ali, trabalhando no centro espírita, fazendo uma sopa, aplicando um passe, distribuindo um folheto, fazendo uma palestra, tocando uma música, e ela passa a compreender, e eu dizia a ela, você passa a compreender que o seu sofrimento não é o centro do mundo. Como nos disse o astronauta Marcos Pontes, que olhando lá de cima, ele chegou à conclusão de que ele é muito pequeno, que ele sofre, que ele é apenas uma parte de um todo muito maior, mas que ainda assim é possível viver, é possível ser feliz, é possível avançar. A banda NX0, né, já faz um tempinho que eles lançaram essa música, tem uma música que fala, entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. Eu vou repetir. Entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. Mas esse fazer valer a pena tem que ser esclarecido. Ele tem que ser contextualizado com a sua religião, que é o outro pilar que vai te sustentar. Porque se você não tiver religião, fazer valer a pena é colocar dinheiro no bolso, é colocar o tesouro material no banco, é você ter o último celular, o último lançamento do celular, é você ter o último carro lançado pela marca de carros, pela fábrica de carros na sua casa, na sua garagem, é você morar num palacete, é você ter todas as fotos em redes sociais de viagens. Para alguns pode ser isso, fazer valer a pena. Mas eu não acho, e não conheço nenhuma religião que pregue isso, ao contrário. Todas as religiões pregam a humildade. Todas as religiões pregam a fraternidade. Todas as religiões nos ensinam que acima de nós existe um ser superior. Para uns Deus, para outros Tupã, para outros Alá, para outros Moisés, mas que existe um ser superior que está diligenciando tudo, está nos organizando para tudo. Porque Deus, quando cria a gente, nos criou, ele não fez como uma fábrica de montagem de peças em série, no qual ele é uma peça e ele começa, por exemplo, uma peça que faz sempre parafuso, ele faz todos os parafusos na mesma medida, da mesma forma. Deus não é uma máquina de fazer parafusos do mesmo tamanho, do mesmo peso, do mesmo material. Deus é um artesão, no qual ele fez questão de moldar cada um de nós de uma forma muito especial. Colocou todos nós no mesmo plano, na mesma situação, colocou todos nós da mesma forma e disse, metaforicamente, a partir de agora é com vocês. A partir de agora, cada um dá o seu passo. E uns, como Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce, como Papa João Paulo II, como Francisco de Assis, como Jesus, não perderam tempo, não patinaram na sua escalada evolutiva e chegaram aonde chegaram, a ponto de ser lembrados e inspirados por todos nós. Nós chegaremos lá? Você deve estar se perguntando agora, cara, mas eu chegarei lá como Jesus? Evidentemente que sim. Mas quanto tempo? Aí já é difícil. Eu falo por mim, Carlos Gimenez, o tempo que eu vou demorar para chegar no estágio de um espírito puro como Jesus. Alguns bilhões, trilhões de anos-luz. Muito, mas muito tempo. Mas nós chegaremos lá. Sabe por quê? Porque, metaforicamente, quando Deus te criou, ele fez algumas cláusulas unilaterais num contrato que ele fez com você. Isso tudo de forma metafórica, evidentemente. Ele disse para você, a única condição que eu não tiro é que você seja uma pessoa perfeita, que seja um espírito perfeito lá na frente. Agora, para chegar até lá, não sou eu que vou te puxar. É você que vai se autoconduzir. É você que vai se delinear. É você que vai se empurrar. E aí Deus, de forma metafórica, disse para você, e que para você não fique tão perdido, eu mandarei alguns exemplos, eu mandarei algumas formas, eu mandarei algumas dicas.
Aí veio a primeira revelação, Moisés. Os 10 mandamentos, tá lá. Depois veio a segunda revelação, Jesus. E por último, a terceira revelação, o Consolador prometido, não um ser, porque aí nós já passamos dessa fase de ter um ser simbolizado, mas veio a ideia, veio o sentimento, veio a reflexão da doutrina espírita. Nós estamos aqui para isso, para podermos crescer. Porque, conforme disse Emmanuel, no Caminho Verdade e Vida, o nosso viver não se circunscreve. Eu sempre erro nessa palavra. Pô, vou até beber água, dá licença. O viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. O importante não é movimentar-se, o importante não é mostrar, expedir certificados de mestre, de doutor, de pós-doutor. O importante é o que a gente carrega dentro do nosso coração. O importante é aquilo que a gente brota no nosso coração. Lembrando que eu não tenho condições de ir no supermercado e pedir meio quilo de paciência. Eu não vou à mercearia e peço 300 gramas de otimismo. Eu não vou a uma loja no centro da cidade e peço 200 gramas de fé. Eu não vou em qualquer lugar, seja no templo religioso, seja na minha casa, seja em qualquer lugar, seja na internet. Se eu entrar aqui no mercadolivre.com, eu não consigo 700 gramas de vontade. Mas tudo isso está dentro de cada um de nós. A verdade é que a gente escolhe buscar outras coisas. Infelizmente, a gente escolhe buscar a preguiça, a maledicência, o pessimismo, a má vontade. Porque eu parto do vã pressuposto que se eu atender esse instinto selvagem de me colocar no centro das atenções, se eu defender esse instinto selvagem de ficar com os bens materiais acessíveis e servidos à minha prova, se eu tiver o poder de decidir o que eu quero na hora que eu quero e da forma que eu quero e ser daquele jeito, eu tenho a vã ilusão de que eu serei uma pessoa feliz. E se o dinheiro e o poder fossem sinônimos de felicidade, não haveria clínicas de psiquiatria, clínicas para irmãos que vivem sobre a dependência química, sobre a dependência do álcool, não haveria químicas de cura de dependências de narcóticos, de psicotrópicos, de álcool, de vícios. Não haveria cassinos lotados com os jogos daqueles irmãos viciados que buscam nessas vãs ilusões ocupar um espaço que o seu próprio coração não é capaz de gerir. O seu próprio coração não é capaz de brotar. Porque às vezes a gente acha que nós estamos soltos, que nós somos seres independentes no ponto de vista absoluto. E esquecemos, e está lá na pergunta do Livro dos Espíritos, que de ordinário a espiritualidade dirige a gente, que de ordinário a espiritualidade mostra as coisas para a gente, basta eu estar aberto. E eu sempre estarei aberto, ou para propostas edificantes, ou para propostas desestimulantes. Porque eu sempre li aquela frase, né, do Espiritismo, o acaso não existe, o acaso não existe, o acaso não existe, Allan Kardec, o acaso não existe. Mas eu nunca tinha me deparado com nenhuma situação. Até que aconteceu algo comigo, agora em janeiro desse ano, lá em Uberlândia, no 5º Congresso Espírita de Uberlândia. Nós estávamos lá participando do congresso e eu fiquei incumbido pela Rádio Idefran de captar alguns áudios, fazer algumas entrevistas com os nossos confrades que lá foram se apresentar, que foram expor as suas palestras. E eu estava gravando, né, áudios, e aí funciona assim, no lugar você tem as palestras convencionais e tem uma sala à parte onde fica a imprensa, onde fica atendendo os palestrantes, entrevistando eles, etc., recolhendo material.
E eu estava nessa sala. E aí surgiu um tal de André Trigueiro para dar entrevista nessa sala no domingo de manhã. E quem já teve a oportunidade, André Trigueiro é uma brincadeira. André Trigueiro gosta muito de falar, é jornalista da Rede Globo, trabalha na Globo News, o jornalista estava lá. E ele foi dar a entrevista. E até a primeira entrevista foi para mim do dia. E você pergunta. Uma pergunta simples, ele vai lá na Idade Média e vem trazer até agora para você. Ele gosta de falar, e é muito bom ouvir o André Trigueiro. Então, com isso, nesse gostar de falar e falar muito do André Trigueiro, atrasou a programação, porque cada um tem 10, 15 minutos, depois ele sai, já vem outro palestrante para já atender a imprensa. Enfim, ele ficou falando muito com todos, atrasou o processo lá de entrevistas. E aí o responsável lá chegou para mim e falou: Carlos, o seu é rádio, né? O seu não tem imagem, você não ouviria o próximo palestrante, o próximo convidado numa outra sala próxima aqui, porque o senhor não precisa de áudio, de imagem, então é só áudio, um lugar quieto. Não, eu falei, sem problema nenhum, vamos lá. Eu ouço ele em outro local. E era o Jorge Elahá, que inclusive estará conosco no Roda Viva do Espiritismo em dia 11 de agosto, salvo engano. E o Jorge Elahá, falei, não, Jorge, vamos, ele é lá do Movimento Espírita de Rondônia, uma cabeça fantástica, muito interessante, nunca tinha conversado com ele, não tinha conhecido, e fomos fazer a entrevista. Só que aí nós fomos andamos lá, era um hotel, aí nós paramos ali no lobby do hotel, na portaria central ali, onde chega e tal, o pessoal faz check-in, check-out. Então tinha muita gente passando de lá para cá, nós pegamos um cantinho mais ao lado e eu comecei a entrevistar o Jorge Elahá, perguntando para ele, etc., por que Kardec não era reconhecido na academia como um filósofo, né, como os outros filósofos mais conhecidos, por que o espiritismo tem apenas 3% de autodeclarados espíritas, de acordo com a última pesquisa do Datafolha. Fui perguntando, e veio uma senhora andando lá da conferência central, saiu lá do salão e veio andando para cá, viu a gente ali, ela sinalizou quando eu estava perguntando para ele se ela fez assim, eu posso sentar? Falei, claro, pode sentar, né? E conversando com ela puxou a cadeira devagar, em silêncio, sentou e ficou assistindo a entrevista. E aí, essa hora eu estava perguntando para ele sobre Kardec, etc. Ele falando sobre o movimento. Aí passou um pouquinho, eu fiz uma pergunta para ele sobre eleições e espiritismo. Perguntei para ele se na ótica dele como que a gente deveria conciliar os preceitos espíritas e as eleições que se avizinhavam, né? Que se avizinham aí, vamos ter um pouco prorrogado, mas vai ter esse ano. Com relação às eleições municipais, como que um eleitor espírita tem que procurar num candidato, ainda que esse candidato não seja espírita, para poder votar e escolher o seu candidato. E ele começou a discorrer a respeito, falando que é um compromisso muito grande quando a gente escolhe os nossos representantes, que nós espíritas precisamos saber lidar um pouco mais com essa questão política partidária, e que o espiritismo tem algumas premissas básicas que não se abre mão, que é que, por exemplo, ele dizia, não se importa se o partido é de esquerda ou de direita, o espírita sempre vai estar a favor da vida. Daí porque se uma ala esquerdista fizer uma carreata, fizer uma campanha, fizer uma manifestação a favor do aborto, o espírita não vai, porque ele é contra o aborto. Daí porque o pessoal da direita também fazer uma manifestação, uma carreata, um movimento a favor da pena de morte, quem é espírita não vai, porque o espírita é contra a pena de morte. E começou a discorrer, e ele dizia que, sobretudo, aqueles que se colocam à disposição para representar alguém a partir do momento que estão no poder e não sabem fazer e falham, ele consegue, evidentemente, a partir daí, assume consequências muito graves em outras oportunidades. E aí essa senhora, nisso, começou a chorar. A gente não entendeu, eu continuei entrevistando ele, fiz outra pergunta, encerrei a entrevista, e aí terminou, nós paramos olhando para ela, falou, por que a senhora está chorando, né? Ela falou, não, sabe o que é? Eu estava lá na conferência central, lá no salão. Estava lá assistindo, e aí, de repente, algo me deu na cabeça que eu tinha que sair de lá, tinha que sair andando, mas não sabia para onde. E vim andando para cá, chegando aqui eu vi o Elahá, que eu já conheço o Elahá, vi que você estava perguntando para ele, e sentei aqui. Vocês estavam falando sobre outro assunto, e de repente vocês começaram a falar sobre política, sobre eleição. Acontece que eu lá na minha cidade estou sendo cotada para ser candidata a prefeita na minha cidade do interior de Minas. Estou sendo cotada para ser candidata a prefeita. Mas eu estou muito na dúvida, porque tudo que o Elahá falou, eu precisava ouvir, e não tinha decidido até então. Eles querem que eu me candidate, a cidade passa por um momento muito difícil, mas eu estou com medo de não saber chegar ao poder e não saber lidar como um verdadeiro espírito, e tudo que o Elahá falou serviu para mim, para minha reflexão. Veja, estávamos numa sala, de certa forma, houve um atraso na sala, nós fomos para outro lugar, essa senhora estava numa conferência,
saiu da conferência e veio ouvir aquilo que ela estava buscando ouvir. O acaso não existe. Se você estiver conectado com Deus, se você estiver linkado com a espiritualidade, se você estiver buscando boas coisas, as boas coisas vão acontecer com você. Elas vão chegar até você. Essa senhora estava em busca dessa explicação e o Congresso Espírita era sobre as bem-aventuranças, não tinha nada a ver. Não, era sobre o Sermão da Montanha, perdão. Não tinha nada a ver sobre política. E assim, ainda assim, ela foi lá, porque ela sabia que poderia aproveitar de alguma coisa. E o anjo de guarda dela, o espírito protetor dela, conduziu ela de certa forma, e os nossos espíritos protetores nos conduzindo, para que nós ficássemos ali, e ela ouvisse toda aquela explanação. É isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Buscar a espiritualidade, buscar a religiosidade, buscar o nosso irmão Jesus. Existe uma música do Jorge Mateus, uma dupla muito famosa, né, do sertanejo universitário. Eu sei que o Antônio Carlos Essado gosta muito, ele falou que ele é muito fã do Jorge Mateus. A Marleninha fala, nossa, o Tony não para de ouvir Jorge Mateus. Tem uma música que fala assim, enquanto houver razões, eu não vou desistir. Enquanto houver razões, eu não vou desistir. E isso casa muito bem com a doutrina espírita, porque não há motivo para desespero, não há motivo para desistência. Ah, mas eu não tô, minha empresa não está aberta, o Covid está acabando, não vou ter dinheiro para pagar isso, não vou ter dinheiro para pagar aquilo, a escola dos meninos não está acontecendo, o PIB do país não está crescendo, a economia não está circulando. Não há motivo para desespero. Essa é apenas uma crise, só mais uma das crises pelos quais você, enquanto espírito imortal, já passou em outras encarnações ou que ainda passará nas próximas. Porque quando eu disse que todos nós seremos como Jesus, todos esses sofrimentos que nós estamos tendo, seja ele no rompimento de um vínculo matrimonial, seja ele através de uma pandemia, seja ele através de um revés financeiro, seja ele através de uma doença grave, Jesus passou por todos esses sofrimentos. E só chegou ao espírito de luz que é porque soube lidar. Ele não patinou, assim como Chico Xavier não patinou, como Madre Teresa de Calcutá não patinou, como o Papa João Paulo II não patinou, como Francisco de Assis não patinou. E nós, infelizmente, patinamos. Em muitas situações básicas, em muitas situações corriqueiras. Quer que eu dê um exemplo? Antes dessa pandemia, o médico Drauzio Varella foi apedrejado virtualmente nas redes sociais. Foi apedrejado porque abraçou alguém. Para quem não lembra do contexto, eu vou explicar rapidamente. Meu horário já está quase dando. Ele fazia uma série para o Fantástico, né? Sobre a vida de transexuais na cadeia. E ele foi lá e registrou que havia um transexual, um irmão nosso, que não recebia visitas, eu não sei há quanto tempo, até me esqueci agora, não sei quantos anos. E aí onde surgiu a brincadeira que hoje rola um meme na internet, você quer um abraço, né, minha filha? E ele foi lá e abraçou o transexual. E o foco do programa, o foco daquela série no Fantástico, era mostrar a dificuldade da vida dentro do estabelecimento prisional. Nós temos a vã ilusão de que é fácil ficar lá parado sem fazer nada. Agora, com a pandemia, dentro do nosso próprio lar, nós estamos sabendo valorizar sair na rua. Dentro do seu lar, dentro da sua casa, nós estamos o quê? De cabelo em pé. Eu nem tanto, mas todo mundo de cabelo em pé porque não consegue sair de casa. E olha que a chave das portas da nossa casa está no nosso bolso. Agora imagine ficar no estabelecimento prisional cuja chave está na mão de terceira pessoa. Mas voltando ao caso do Drauzio Varella, ele foi lá, registrou, falou que mostrou a dificuldade que era e deu um abraço no transexual. Para quê? No dia seguinte, muita gente criticou o Drauzio Varella, falando que aquele transexual tinha cometido um crime horrível, que o Drauzio foi lá abraçar ele, que está recluso numa penitenciária, mas não foi abraçar a família da vítima, que parece que o transexual cometeu um homicídio, não foi abraçar a família da vítima que faleceu, e começaram a dizer que o Drauzio Varella é a favor da criminalidade, a favor disso, a favor daquilo, a ponto dele vir pedir desculpa à Rede Globo de televisão, Fantástico, pedir desculpas. E aí eu digo, por que nós patinamos nisso, nessa apedrejamento virtual? Ali,
Ele não estava falando que aquela pessoa que estava presa injustamente. Ali ele não estava falando que aquela pessoa não tinha cometido o crime. Ali não estava falando que a família da vítima não estava sofrendo. Ali não estava falando que a vítima partiu de forma antecipada para o plano espiritual e possivelmente estava sofrendo. Ele não disse nada disso. Ele apenas disse que as pessoas que estão reclusas às vezes carecem de um abraço, e foi isso que ele deu. Mas nós não tivemos essa sensibilidade de compreender. Porque às vezes a gente não consegue enxergar a importância de um abraço. Para aquelas pessoas que erram conosco, ou que erram com as normas pelas quais nós estipulamos, nós queremos sangue, nós queremos morte, nós queremos a complicação dela sob todos os pontos de vista. E Emmanuel, no livro Vinha de Luz, diz que o serviço de iluminação da mente com a elevação dos nossos sentimentos e raciocínios demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Eu vou repetir. Emmanuel, o serviço de iluminação da mente, consistente na elevação dos nossos sentimentos e do nosso raciocínio, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Todas as oportunidades que eu deixo de aplicar o meu amor ao próximo, eu não estou treinando. Não estou elevando o meu sentimento e o meu raciocínio. Todas as vezes que eu não consigo enxergar a importância de um abraço, que não consigo enxergar o ângulo daquela pessoa que está recolhida no estabelecimento prisional, que está sofrendo, todas as vezes que eu não tenho a misericórdia com a dor alheia, eu não estou crescendo, eu não estou elevando meus sentimentos, meus raciocínios. Daí porque aquela pessoa que está se desfazendo do seu vínculo conjugal, espírita, não consegue entender que ela já está um passo à frente do outro cônjuge, que ainda é mais materialista que ela, e ela entra nessa disputa material, porque aí eu disse a ela, vocês não estão disputando mais bens materiais, vocês estão disputando quem tem razão, e o rompimento houve do vínculo material justamente porque vocês não souberam ceder no ponto necessário do convívio material para poder progredir, e as consequências estão acontecendo. Os filhos assistem a tudo aquilo, a sociedade assiste a tudo aquilo, e principalmente a consciência de cada um está registrando tudo aquilo, para que quando chegar no plano espiritual, cada um deles olhe um para o outro e olhe para a sua própria consciência e diga: o que nós fizemos? E aí nós imploramos, com essa quantidade de espíritos que tem em torno do orbe terrestre, mais uma oportunidade para encarnarmos. E dizemos a Deus, de forma metafórica, evidentemente, que nós queremos assumir o compromisso de vir, de casar com uma pessoa difícil, de ter um filho rebelde, de ter um patrão severo, de ter um governante corrupto, que ainda que eles façam todas essas coisas, nós saberemos fazer a nossa da melhor forma possível. Porque a gente sabe que não existe outro caminho a não ser do amor. Não existe outro caminho do poder a não ser o do amor. E Jesus, quando teve a oportunidade de passar por este mundo, e ele prova isso para nós, você que não é espírita e está assistindo essa palestra e quer saber, sob o ponto de vista espírita, por que Jesus veio até a Terra, para nós espíritas, Jesus veio mostrar para nós que ainda que sob a influência da matéria, que ainda sob encarnados, que ainda sob a pressão material que nós sofremos aqui, é possível amar o próximo, é possível perdoar, é possível ser feliz. Para isso nós temos que viver tudo o que a vida tem para te dar. Saber em qualquer segundo que tudo pode mudar. Fazer sem esperar nada em troca. Correr sem se desviar da rota. Acreditar no sorriso e não se dar por vencido. Querer mudar ao mundo ao seu redor. Saber que mudar por dentro pode ser o melhor. Fazer sem esperar nada em troca. Vencer é recomeçar. Quando o sol chegar, quando o céu se abrir, saiba que estarei aqui. Vamos amar no presente. Vamos cuidar mais da gente. Vamos pensar diferente.
porque daqui só se leva o amor. E muito obrigado a todos, que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe hoje e sempre.